A gente aproveita essa notícia e também tudo aquilo que a gente acompanhou durante a semana para te trazer agora um momento de uma entrevista para a gente falar ainda mais sobre a situação no Irã. O presidente do Irã, presidente do país, culpou Donald Trump, dos Estados Unidos, e Benjamin Netanyahu, de Israel, por incitarem uma onda de protestos, cuja repressão terminou com muita gente morta. Olha, existe a estimativa de milhares de pessoas mortas. E a gente fala estimativa porque o Irã controla as informações que são expostas sobre o país. Não tem como fazer uma checagem independente, por exemplo. Enquanto isso, as tensões entre iranianos e americanos só aumentam, principalmente depois que o Pentágono mobilizou embarcações militares no Oriente Médio. Então, vamos entender esse cenário? A gente conversa agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Brancoli. Professor, olha, a geopolítica, principalmente depois da chegada de Trump, mas antes com o conflito no Oriente Médio, Israel, Irã, o que também já vem ocorrendo há quase 4 anos com Rússia e Ucrânia, a geopolítica tem tido ainda mais atenção, né, nos últimos anos. Mas trazendo o nosso foco agora para o Irã, de maneira geral, ainda mais com essa movimentação marítima, do avanço dos Estados Unidos. De que maneira o senhor projeta as próximas semanas para esse conflito no Irã, que a gente não consegue nem ter acesso a informações que nós possamos checar? Bem-vindo, professor. Obrigado, prazer estar aqui conversando com você, com quem está acompanhando a gente de casa. Olha, as notícias não são as melhores, apesar de Trump ter mandado recados ao longo dos últimos dias dizendo que está aberto para conversar com o Irã, que estaria aberto para que as coisas se resolvessem de maneira diplomática. Como você bem coloca, a gente tem deslocamento de um navio porta-aviões, de caças, de aeronaves, de tropas, então um ataque nesse momento não seria impossível, né? Imaginando que algo muito parecido aconteceu com a Venezuela algumas semanas atrás, quando a gente tem todo esse deslocamento de material bélico e aí, quando menos se espera, a gente tem um ataque. Dentro desse cálculo, acho que vale a pena lembrar, no ano passado, o Irã teve uma guerra chamada Guerra de 12 Dias contra Israel. E dentro desse momento, né, de guerra, gastou muito míssil, gastou muito material de conflito. Então, estaria nesse momento dentro de uma estrutura um pouco mais frágil, que facilitaria um pouco o ataque norte-americano. Esse facilitar é imaginado de uma maneira um pouco relativa, né? Um ataque a um país tão grande quanto o Irã, dentro de um contexto tão instável, nunca é fácil. Mas seria aí um processo de facilitação dentro dessa dinâmica. E aí, como você bem colocou, tem ainda elementos e variáveis nessa equação para tornar tudo mais complicado, né? A gente está falando de um Irã que passou pelos maiores protestos da sua história ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, a população indo para as ruas, falando o número de mortos pelo governo derivado desse protesto na casa aí das milhares de pessoas. Então, é um momento com uma série de elementos complicados que acabam tornando esse caldeirão ainda mais complicado e mais em ebulição dentro desse processo. Vamos aguardar, né? Mas guerra nesse momento não está tirada do cenário, não. Ela é possível, sim. Até, professor, eu queria entender contigo, por favor, essa questão do Pentágono ter mobilizado embarcações militares para o Oriente Médio, porque recentemente a gente viu mobilização de embarcações na nossa América, lá para as andanças da Venezuela, e aí depois a história mostrou o que aconteceu, uma captura, e hoje Nicolás Maduro faz parte, está debaixo do poder dos Estados Unidos. Não que eles vão fazer a mesma coisa, também tudo está em aberto, né? Mas não exatamente que vão entrar lá e retirar alguém. Mas eu quero entender com o senhor que recados isso passa? Quando essas embarcações militares chegam ao Oriente Médio e a gente não tem agora com exatidão a localização, até por uma questão de segurança, né? Não é algo que seja divulgado. Mas de que maneira a gente interpreta essas embarcações dos Estados Unidos lá pertinho do Irã? Olha, o que tem se falado, seja com mensagens no Congresso americano, e as informações que a gente tem é de que a possibilidade de um ataque agora não envolveria apenas ataques a áreas e espaços militares, principalmente aqueles ligados à produção de material nuclear,
por parte do Irã. Eu lembro também, quem está em casa, que acompanha essa história faz tempo, que parte desse imbróglio entre os Estados Unidos e o Irã diz respeito ao Irã estar desenvolvendo um programa nuclear que, segundo os Estados Unidos, é para, no final das contas, desenvolver um artefato nuclear, uma bomba atômica. E o Irã diz que não, que só quer produzir eletricidade, só quer produzir material enriquecido para questões médicas e coisas parecidas. Então, temos essa questão. E, a princípio, os ataques, como aqueles realizados pelos Estados Unidos no passado contra o Irã, seriam apenas contra instalações nucleares e militares. Agora, tem uma questão que está mudando um pouco esse cenário nas últimas 48 horas. Começaram a circular informações nos Estados Unidos de que os ataques, caso ocorram, não serão apenas contra bases militares, instalações nucleares, mas também contra lideranças do regime, principalmente aquelas ligadas ao Ayatollah, a principal figura, a liderança do Irã, buscando uma mudança de regime, buscando a troca do governo iraniano. Isso muda toda a configuração. A troca do regime iraniano hoje, que é o que parte da população vem buscando, né, pedindo e protestando nas ruas, implicaria uma mudança gigantesca no país. A gente está falando de estruturas de poder que estão desde 1979 no poder, e a gente teria uma mudança completa. E se fala em guerra civil, se fala em uma troca aí muito, muito potente. Então, acho que parte do nosso interesse nesse momento, além do humanitário, né, a gente está com medo do que pode acontecer na região, que pessoas podem ser mortas, mais uma guerra acontecendo, diz respeito a um ataque que não seria apenas contra instalações nucleares, seria também contra lideranças do Irã. E aí a coisa muda muito de lógica, né? Muito bem, ouvimos o professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Brancoli. Professor, muito obrigada. E todos esses anos, muitas vezes, nós já conversamos. É que fazia tempo que a gente não se encontrava, especificamente no ar. Obrigada, viu, por nos ensinar e nos compartilhar os entendimentos sobre assuntos que são tão complexos, né? E que a gente quer até compreender que possa haver uma paz, uma solução, mas a vida adulta nos obriga a entender que às vezes é bem mais adverso do que a gente deseja. Então, muito obrigada.